Oi, bom dia. Bom dia, Bem? tudo bem e você? Tudo bem, graças a Deus. Tem mais alguém chegando aqui, é isso? Tem o Ivan. Ele já pediu para entrar? Bom dia, Oi. Ivan. Olá, bom dia. Tudo jóia? Tudo jóia? Então tá bom, maravilha. Vai chegar mais alguém, não? Não. Então tá bom, vamos lá. Meus caros, eu tava aqui lendo o resumo da reunião de vocês, né? Tá aqui que é uma reunião sobre possível parceria com a Biocasa diante da apresentação dos empreendimentos, da necessidade de captação de recursos financeiros. O foco será esclarecer o modelo de atuação da Biocasa na estruturação financeira, como funciona a captação de recursos, quais formatos de remuneração são praticados, né? E se há possibilidade de ingresso como sócio na incorporação. Também serão discutidas as condições, responsabilidades e formato jurídico da eventual participação, visando definir um modelo de trabalho conjunto claro, estratégico e viável para ambas as partes. Aqui foi o resumo que me passaram, né? Acho que vocês fizeram a reunião com o Luiz, né? Sim. Primeiro contato ali. E aí, em posse dos dados, ele transferiu para cá, né? Bom, eu sou o Ricardo, né? Eu sou arquiteto, sou responsável pela parte de incorporação e toda a estrutura de negócio desse segmento. Então, quando a gente fala em desenvolvimento de incorporação imobiliária dentro da Biocasa, quem tem a responsabilidade de olhar, entender como isso funciona e ajudar os nossos parceiros a tirar esses projetos do papel, sou eu, né? Eu brinco que isso daqui não é cabelo branco, é pó de gesso, né? Porque a gente já está há 28 anos no mercado imobiliário, já viveu um pouquinho de tudo, já tomou pancada para tudo quanto é lado, né? E graças a Deus essa experiência ela ajuda a gente a olhar as coisas e conseguir entender onde que aquele projeto se encontra, para onde ele precisa ir e o que fazer para chegar lá, né? Então esse é o nosso papel. Eu queria agora ouvir um pouquinho de vocês, né? Sei quem está responsável por apresentar as questões, mas entender um pouco sobre o caso de vocês e aí sim a gente vê como é que a gente faz para auxiliar vocês, né? Uhum. Certo. Posso falar, Vivian? Sim. Vou começar, aí a Vivian depois ela complementa, né? Maravilha. Bom, a Vivian, a gente acabou nos conhecendo por intermédio de uma outra pessoa, que ela é conhecida nossa, né? E a Vivian, ela já vem há um tempo buscando áreas, né, para estar trabalhando nessa área de incorporação. E aí, por meio de uma pessoa em comum, acabei conhecendo ela e a gente chegou aí numa parceria que a gente está montando aí, uma sociedade, né? A Vivian, ela é advogada e ela também trabalha como, logo ela vai estar com o registro dela de corretora, né? A mãe dela também é corretora. Então ela já trabalha há bastante tempo na área imobiliária, né? Eu sou engenheiro civil e eu trabalho há muito tempo com regularização de imóveis, né? Tá. Então eu comecei regularizando terrenos pequenos, casas, e o problema foi aumentando e cada vez veio problemas maiores para mim. Então hoje eu regularizo prédios, condomínios, bairros. Então a gente até participa aqui de regularizações fundiárias, licitações, né? Então, aqui a nossa empresa, a gente trabalha bastante com essa parte de urbanismo. E nesse trabalhar resolvendo problemas, eu acabei entendendo como que a gente inicia do zero, né? Então, como fazer de forma correta, né? Então, a gente pegou ali, eu pego os trabalhos de forma errada com o certo. E aí, É para isso que a gente existe, né? Para resolver o problema dos outros. isso, para resolver problemas. O que mais tem é problema, né? Eu até brinco, eu falo, olha, eu nunca vou ficar sem trabalho, porque sempre vai ter problema, né? Cara, só te cortando um pouquinho, eu também mexi muito, hoje menos, mas mexi muito com regularização. Fundiária não, porque aí já é um grau
de loucura que para mim É já passou do meu loucura. limite. Nossa. Mas regularização de terreno, de edificações em geral, eu já fiz bastante, eu sei bem o que você está falando. Então você entende o grau da problemática, né? Sim. E aí a Agora, gente aí vai. quando vem com a história de direito de laje, né? Ai, meu Deus, pior coisa. Como que você vai? Eu nem entro nas licitações, porque primeiro a gente procura saber a situação, né? Aham. Então, quando a gente vê que vai entrar o direito de laje, eu pulo fora. Você é maluco. Não, não, isso aí é horrível. Eu acredito assim que o ideal seria demolir certos lugares e relocar essas pessoas do que legalizar aquela bagunça, viu? Mas fazer o quê, né? E aí, nesse resolver as coisas, eu entendi a lógica, né? Todas as permissões, as diretrizes, as licenças que a gente precisa ter, as aprovações, né? E aí, nisso, a Vivian apareceu com dois trabalhos muito bons, né? Duas oportunidades aí. Então, a gente conversou, a gente estudou a situação, né? E a gente decidiu entrar nessa área, né? Ah, nós temos duas áreas no momento. Um é um prédio pequeno. Você é daqui de Ribeirão, Ricardo? Não, eu sou de Santo André. Santo Quem André, é que de, tem um quem é, parceiro que é de Ribeirão, né? quem é de Ribeirão é o Nielson, Ah, sim, que é o Nielson. presidente da empresa. Mas, inclusive, Uhum, hoje ele está em Botucatu, que a gente vai fazer um lançamento lá dia 2. uhum. Hoje ele está lá. Mas quem é Aí da cidade aí é o Nielson. entendi. E aí a Viva encontrou uma oportunidade boa. É um prédio pequeno, padrão simples, né? Mas é 12 andares, 24 apartamentos. Ele está 50% executado, né? 12 E. andares. 6 andares. Hã? 6 andares. São seis, desculpa, 6 andares, 12 apartamentos, é isso? Não, é 12 de cada, não é? Peraí, deixa eu fazer a conta aqui rapidinho. É 24. 24 apartamentos. É, 4 por andar. Um, dois, três, 4 quatro, cinco. Ah, tá certo. Isso, 4 por andar, desculpa. E ele tá 50% executado, né? Já tem um alvará ali aprovado. A gente já tem uma parceria de construtor de médio alto padrão. A gente já tem o orçamento para finalizar a obra. E a gente já está numa fase avançada da negociação da aquisição do terreno. A proprietária, ela tem dificuldade de. A maioria dos terrenistas, né, proprietários, eles não querem entrar com unidade futura. É raro a gente encontrar alguém que quer entrar com unidade futura. E ela teve já ela teve um problema com uma antiga parceria, então ela tá com o pé muito atrás, sabe? Então apareceu um engenheiro lá atrás, fez isso, fez aquilo e sumiu, né? Então ela tá com o pé atrás, ela tá receosa de fazer algum tipo de parceria por unidade futura. A gente chama aqui de machucada, né? É, É uma pessoa que está machucada, então ela fica. Se arma então para tudo, né? isso, então ela tá. O ideal seria a gente adquirir aquela área de forma parcelada de alguma maneira, né? E também tem uma outra área muito boa ao lado de uma avenida muito movimentada aqui de Ribeirão, que chama Meira Júnior, né? Então ela está praticamente de esquina aqui com a Meira Júnior. Esse daqui é um caso de uma área que ela tem 13 mil metros quadrados, mais útil ela vai ser mais ou menos 8 mil, porque ela tem uma APP, né? E desses 8 mil metros quadrados, o proprietário está vendendo essa área a 4 milhões. E esse valor aqui em Ribeirão é metade, praticamente, do valor de mercado das áreas aqui. É um valor muito baixo. E o proprietário, ele quer Quanto você falou? 4 milhões. É isso, Vivo, que ele quer. 4 milhões. E área útil para nós trabalharmos vai Tem dar mais alguém chegando aqui? Deixa eu ver. O Nelson. Fala, meu. Bom dia, Oi, pessoal. bom dia. Bom dia. Esquentou sua orelha aí, não? Acabei de falar, o Nelson tá lá em Botucatu, você apareceu?
Não, como eu fiquei sabendo que o pessoal é de Ribeirão Preto, fiz questão de entrar. Tudo bem, Vivian? Tudo bem, Ivan? Bem, Olá, tudo bem? eu Bem? conversei com o Nelson pelo WhatsApp antes Sim, da sim. primeira reunião. É quem toma conta desses negócios aí são todos eles. É o Luiz, é o Ricardo. Eu só apareço de vez em quando, só aqui para dar um oi. Bom, mas fique à vontade, não quero atrapalhar a reunião de vocês, não. Só vou ficar como ouvinte aqui. Tá, joia. Eu vou então dar sequência na explicação das áreas que a gente tem aqui, duas áreas muito boas, né? Então, uma, igual eu tinha dito, fica na Rua Ceará, é uma localização tradicional aqui de Ribeirão, é Campos Elíseos, Vivian? Campos É, Elíseos, né? Campos Elíseos, Vila Tamandaré, Vila né? Tamandaré. E é um prédio de 6 pavimentos, 4 apartamentos, né, por andar, então dá 24 unidades. Esse prédio, ele é padrão simples e ele está 50% executado já, né? Então ele está 50% executado. Nós já estamos com uma negociação avançada com a viúva, né? Ela perdeu o marido, recebeu um golpe de um antigo profissional, então ela está muito receosa em entrar com parceria. Ela quer muito vender a área, né? Seja parcelado de alguma maneira. Ela está muito resistente a aceitar uma parceria. Então ela tá com esse elefante branco ali e ela quer vender. Ela não quer terminar o prédio, ela quer se desfazer. E o prédio ele está 50% executado, né? Como é uma aprovação antiga, a gente tem umas áreas boas, né, dentro dos apartamentos. E a gente já tem um parceiro construtor de padrão médio alto. Ele já orçou para nós materiais e serviços para finalizar a construção da obra, né? Então ela já tem alvará, já tem planta aprovada, a gente precisaria apenas estar renovando o alvará. A gente pretende colocar uma varanda gourmet e uma piscina ali nos fundos, né? Então uma reaprovação rápida desse alvará com essa construção a mais e fazer o registro da incorporação para a gente já começar a vender ela, né? Porque ela está em obra, então a gente já conseguiria estar partindo para o marketing, né? Então seria muito algo rápido. A gente faz o registro da incorporação e já começa a vender as unidades em construção na planta, né? Deixa eu te interromper, só para não perder o raciocínio. Você falou em renovar. Por que você acredita que tem que renovar o alvará se a obra está com 50%? O alvará ele tem validade aqui em Ribeirão por 2 anos, né? E é um alvará antigo que eles têm. Não sei dizer se o cartório vai aceitar. A Aí não tem prefeitura. aquele negócio que a gente chama de etapa de obra? O que é etapa de obra? Quando você. Não, eu sei que não são todas as prefeituras, mas quando você dá a entrada no empreendimento, você aprova o projeto, sai um alvará que tem 2 anos de validade, algumas prefeituras têm 4, Uhum. algumas têm 1, no é o caso de Floripa, por exemplo. E aí, ele tem as prefeituras, ela tem um negócio que chama etapa de obra. Então, se você iniciou o alvará e você cumpriu a fundação, você tem que fazer o comunicado de etapa de obra. Hum. Daí, se você vai bater uma laje, alguma coisa, você tem que fazer lá outro comunicado de obra. E quando você faz É. isso, o alvará ele já fica renovado Vai automático. renovando? Aqui em Ribeirão eu não conheço esse procedimento, mas deve ter algo parecido. Mas de qualquer forma, a gente gostaria de estar renovando ele, porque a gente repensou nas vagas de estacionamento, a forma que foi colocado estava muito difícil a área de manobra do pessoal, então a gente repensou ali a disposição das vagas e tiramos algumas vagas, né? Tinha vaga demais ali. Então a gente tirou algumas vagas e a gente fez essa varanda gourmet na área comum e uma piscina pequena nos fundos para dar uma atratividade ali para o predinho, né? Ó, Então, vou fazer um apontamento aqui, que é uma crítica vazia ainda, tá? Você perguntou pro cliente para dizer o que ele quer, se ele quer a vaga ou se ele quer a varanda? não. Então como é que você tem certeza que essa ideia é boa? Porque são apartamentos de um dormitório e 2 dormitórios, né? Geralmente aqui, né? Quando o pessoal busca três apartamentos, aí a grande maioria busca 2 vagas. A grande maioria que busca 2 dormitórios, uma vaga já é o suficiente. Tá? Eu sou muito provocativo, tá?
tô dizendo que uma ideia é melhor que a outra. Eu tô só te Uhum. provocando a pensar. E geralmente aqui a gente vai falar muito sobre. Às vezes a gente tem uma ideia e a gente acredita que ela é boa. Mas e o cara que paga a conta? Você vai estourar nele lá. É ele que tem que comprar a nossa ideia. Porque se ele não comprar a nossa ideia pode ser linda, maravilhosa. Mas ele compra a Sim, ideia? Essa é a grande questão. E se tratando sim. de 24 unidades, é um projeto que tem um volume até baixo, né? De quantidade, né? E aí eu vou te dar uma sugestão que é, antes de entrar, porque você falou em mudar vaga, acrescentar uma varanda, você falou na piscina, lá no fundo, área gourmet, etc. Antes de entrar com um modificativo propondo tudo isso, conversa com os corretores da região, que a gente chama aqui, eles são os caras que têm a barriga no balcão. O que é a barriga no Uhum. balcão? É ele que está todo dia conversando com o cliente e vendo o que o cliente quer e o que ele precisa e o que ele busca. O que disso? Duas questões, né? A tua percepção pode estar correta, mas você é o público desse produto? Porque se você não for, a sua percepção ela pode estar escapando alguma coisa. Então, procura saber direto do público, direto na fonte, a opinião deles antes de mudar o projeto. E por que antes de mudar o Sim. projeto? Porque já está aprovado. Então, entrar com modificativo, por mais rápido que seja na, na prefeitura, etc., eu tenho trauma de entrar com modificativo, porque eu estou aqui em Santo André, São Paulo, aqui é um Deus nos acuda, né? Aqui é trabalhoso também. Nossa. Às vezes é aquele negócio que é o bom é inimigo do ótimo. O que eu quero dizer com isso? Você está com o projeto aprovado, rodando, obra 50% executada, você vai voltar para o modificativo, você fica um ano preso, parado, por causa de uma ideia que você tentou ter o E pode ótimo surgir novas exigências, né? É e verdade. ficou sem o bom. Tá? Você já tem o bom na mão. Assim, nesse caso aqui, não é uma tela em branco onde a gente recebe só um terreno e que a gente pode, depois de uma boa pesquisa, elaborar o produto. Aqui, no caso, o produto já foi pensado. Alguém já pensou e vocês estão querendo comprar essa ideia. Provavelmente é uma ideia que já tenha sido replicada de outros projetos semelhantes, talvez seja parecido com alguma coisa. E a grande pergunta que precisa ser respondida é quem é o público e se ele compra essa ideia. Essa pesquisa vai balizar se vale realmente a pena esse esforço de retirar a vaga. Porque aí eu vou te dar agora uma outra visão inversa. Isso aconteceu no condomínio que eu moro. Eu moro num condomínio grande aqui em Santo André, são 180 apartamentos. Então são duas torres de... Não, 160, perdão. São duas torres de 80 unidades. São 20 andares, 4 por andar. E eu comprei esse apartamento em 2009 e moro lá até hoje. Quando eu comprei, lá no meu condomínio é assim, a primeira torre é de 3 dormitórios e a segunda torre é de 2 dormitórios. A torre da frente já vinha com duas vagas, porque era uma questão de legislação daqui. A torre do fundo vinha com uma vaga por causa da diferença de tamanho e tal. E tinha a opção, quem quisesse, de comprar vaga avulsa. Na época foi oferecido. Eu não lembro exatamente quantas vagas são, mas deve ser em torno de umas 9. Pergunta quem comprou a vaga avulsa. E olha que na época era barato, era coisa de 15 mil uma vaga avulsa. Eu não precisava porque eu já tinha duas. Na época eu não tinha. Minha filha nasceu em 2012, a gente tem uma filha só. Minha esposa já teve carro, já vendeu, teve carro, já vendeu. Então hoje eu estou com carro só em casa, porque é só eu que dirijo, ela não gosta de dirigir. Minha filha, quando fizer 18 anos, vai ter o carro dela, que ela já, com 13 ela já fala que quer dirigir meu carro. Em resumo, ninguém comprou essas vagas. A construtora paga até hoje o IPTU dessas vagas. A construtora errou em colocar no registro. Olha, vou usar um termo bem chulo, tá? Olha a cagada que fizeram. Colocaram no registro de incorporação que não se pode alugar vaga para morador externo na regra da instituição do condomínio. O condomínio entendeu, adotou. Então, se eu tenho uma vaga sobressalente e eu quero alugar para alguém que mora vizinho do outro lado da rua ou no condomínio de baixo, não pode. Nenhum morador comprou,
E a construtora fez, na época, as vagas com matrícula independente, porque ela queria vender essas vagas, que era coisa de 12 mil, 15 mil. Hoje é vendido por 50, 60 mil uma vaga, né? O que aconteceu? Virou área de bicicletário, virou vaga de moto, virou área de depósito. O pessoal construiu um monte de armário lá. Esses armários de guardar aquela bagunça que você não tem onde pôr em casa, sabe? E a construtora até hoje entrou na justiça, mas não conseguiu derrubar. Paga IPTU dessas 9 vagas, porque ela constituiu no condomínio a independência dessas vagas, mas não conseguiu vender para ninguém. A gente, como é morador e usa o condomínio e não permite acesso externo, inclusive da própria construtora, porque ela não mora lá, ela não tem nenhuma unidade lá, ela não consegue simplesmente entrar para ver a propriedade dela. E essa área é nossa, a gente não paga IPTU e a construtora ficou com essa bucha. Então, citando isso como exemplo, na hora de fazer essa tomada de decisão de modificações nesse sentido, né, a gente fazer essa análise de risco, para vocês não terem um problema futuro, seja de estratégia, seja de mudança de produto, seja por demora de aprovação disso nos órgãos, seja pela citação do público. Só para não perder o raciocínio. Sim, sim. Não, tá jóia. E aí tem esse prédio, né? Esse prédio em vez de 50% aprovado, ele é algo antigo. Aprovado Então, não, construído, né? Ele está aprovado, o alvará de construção, né? Não, Ele sim, tá aprovado, mas 50% de obra sim, executada, né? 50% executado. Tá. E ele atendia uma necessidade lá atrás, né? Bem lá atrás. Então, ele é um prédio que foi regularizado, na verdade, né? Então, ele foi construído sem alvará, tudo certinho, e aí a fiscalização chegou ali no momento, e ele foi legalizado. Então, ele estava atendendo uma demanda antiga, muito antiga, né? E tanto que os apartamentos eles eram bem maiores, e aí depois eles mesmos pegaram e dividiram ali, fizeram apartamentos de 1 dormitório e 2 dormitórios, né? Essas vagas, elas não me agradam, mas é como você falou, tem que agradar quem vai comprar, né? Mas a área de manobra ali para acessar elas não me agradou, por isso que eu repensei ali e tal. Mas é algo a se pensar, né? Gente, a decisão é sempre de vocês, né? A gente Eu pode sou- manter. Eu sou aquele isqueirinho, sabe? Fico só jogando Mas lenha na fogueira. é válido outras opiniões, né? É válido. E a outra área é uma área próxima à Avenida Meira Júnior, fica na rua Pernambuco. O Nielson, ele vai saber onde que é. É a antiga fábrica Irapuru. Então ela está bem ali no início da Meira Júnior. Ela não está de esquina, mas ela está do lado com o lote de esquina da Meira Júnior. Então ela é Pernambuco com a Meira Júnior. É uma área muito boa ali. E essa área ela tem uma APP. Então a área total é em torno de 13 mil metros quadrados. A área útil ali para a gente utilizar, tirando a APP, vai ficar mais ou menos 8 mil metros quadrados. E o proprietário ele está pedindo 4 milhões ali. Então, 4 milhões em 8 mil metros quadrados naquela localização está uma oportunidade muito boa. Pelo estudo que a gente fez ali, a Vivian está até aguardando as diretrizes de uso do solo e as construtivas da prefeitura. A gente pensou, a gente consegue fazer ali 2 torres. 2 torres de 20 pavimentos, 6 apartamentos, né? Apartamentos de 2 e 3 dormitórios, todos com suíte. E os apartamentos ali com duas vagas, uma vaga, né? Um subsolo, porque o terreno ele é declive. Então a gente vai ganhar bem ali fazendo um subsolo. Não vai ter tanta escavação, vai ter mais estrutura de concreto, né? A ideia é fazer algo bem legal ali, fazer o padrão um pouco elevado da localização. Então a gente não quer fazer, a gente gosta muito de vazios urbanos. Então a gente passa pela cidade, vê uma área boa e uma área urbanizada já, né? Então, apareceu, por exemplo, eu tenho um pessoal que está me passando uma área no Olhos d'Água. O Olhos d'Água é excelente, né?
Mas tá lá, é outro público, é padrão alto, altíssimo lá do outro lado, né? É algo que você tem que trabalhar com mais calma. Eu acho que assim, a minha visão ela é mais para o centro da cidade, as áreas mais tradicionais, porque a gente percebe que ao redor do centro de Ribeirão, o padrão das edificações está subindo. Então a gente vê o pessoal comprando 2, 3, 4 casas assim próximas, derrubando e construindo algo mais legal, né? E claro, eu não vou dispensar a área do Olhos d'Água, estou aguardando aqui a negociação com o pessoal. Mas o que eu quero dizer? A nossa ideia é pegar e o nosso empreendimento puxar valorização para aquele local. Então a maioria olha para o local e fala, não, ali, olha o padrão daquele lugar, a gente vai fazer nesse padrão para baixo. A gente tem, por exemplo, o Nelson vai saber, da Urban, que comprou várias áreas ali na Capitão Salomão, e fez um prédio ali, acho que de 20, 18 pavimentos, apartamentos ali de 50 a 65 metros quadrados e vendeu a quase 400 mil reais, 350, 400 mil reais os apartamentos, numa área tradicional. Então eles juntaram várias casinhas antigas, derrubaram, fizeram o lançamento. Eles subiram o padrão ali da avenida, né? E foi um sucesso, porque tem suítes, tem varanda ampla e o pessoal adorou. Ter uma suíte, ter uma varanda ampla ali para, se quiser integrar com a sala, fazer o fechamento de vidro, ou colocar uma churrasqueirinha ali e fazer uma área gourmet. E o pessoal gostou, né? Então, a ideia seria essa, trabalhar nessa pegada, pegar ali a área e dar um upgrade. O nosso empreendimento dá um upgrade na localização, assim como a Urban fez na Capitão Salomão, né? E qual é o porém dessa área? Essa área, ela está com dívidas trabalhistas e na prefeitura. Quanto que é, Vivian, mais ou menos a dívida lá? A trabalhista está em torno de uns 500 mil, né? E a prefeitura não foge muito disso, é em torno de 600 mil, dá 1 milhão no total. 1 milhão e 100. Então, o proprietário, ele quer também vender essa área para quitar essas dívidas que ele tem e ficar com o restante, né? E pela conversa que a gente teve com o pessoal, eles querem queimar a área, eles querem desfazer dessa área. Parece que é muita dor de cabeça, problema atrás de problema, eles não estão se lucrando com nada na área. E tem IPTU, e tem que limpar terreno, e tem a construção foi toda depredada que tem lá, a gente vai ter que entrar com certidão de demolição, pagar multa, limpeza, então tá muito trabalhoso para ele. Para nós não, né? A gente que é da área, a gente sabe todo o passo a passo e a gente simula os valores, mas para eles que são proprietários leigos, né, então eles querem se desfazer. Então nós temos essas duas oportunidades, né, que é da Rua Ceará, que fica ali na Vila Tamandaré, Campos Elíseos, e a gente tem essa área ao lado da Avenida Meira Júnior, que está do lado de uma avenida muito boa, de fácil acesso a qualquer canto da cidade. E a nossa busca, ela é essa, nós estamos conversando com as empresas, né, com as pessoas interessadas, seja uma empresa que intermedia com os investidores, ou seja o próprio investidor em si. Então a gente está nessa fase de estruturar o funding, né? Então nós já temos aí uma negociação avançada com os proprietários, nós já temos uma pré-viabilidade aqui que a gente estudou no escritório, a gente já fez um estudo prévio aí, e a gente agora está tentando estruturar com alguém, a gente está ouvindo propostas, né, de funding, né? E o que a gente está sentindo dificuldade, e a gente entende isso, é o recurso pré-RI, pré-registro de incorporação. Por que a gente entende? Porque a pessoa que entra com o fundo, ele precisa de uma segurança. E a segurança do investidor é o RI, são as unidades futuras, né? Então, só que no nosso caso, por exemplo, eu venho com área de regularizações, né? Então, vai ser o meu primeiro
a minha primeira incorporação. A Vivian, ela tá pegando aí o Cresce dela logo, então ela é advogada, ela trabalhou no setor de construção, no setor imobiliário, mas também é a primeira incorporação dela. Então a gente ainda não tem histórico, né, para passar segurança para o pessoal. Mas a gente está buscando algum parceiro, alguma empresa que confie no nosso potencial, nas nossas ideias, nas áreas que a gente está captando, né? Porque a nossa meta é essa. Esse ano a gente vai iniciar uma incorporação. Pelo menos uma a gente vai iniciar, né? Então a gente está nessa fase de estruturação de funding. Nessa etapa a gente está. Pô, maravilha. Bom, legal. Primeiro, parabéns pela iniciativa de falar, eu vou fazer. Esse ano De eu vou algum sair jeito do vai zero. sair, não tem. Isso é bom. Não tem como a gente ter histórico se a gente não trabalhar e não começar, né? Tem que ter o primeiro, não tem jeito. Sim. E assim, isso que você falou é um ponto que pesa bastante no sentido de quem está do outro lado da mesa, ele precisa ter confiança no negócio, nos números, no mercado e nas pessoas. Então, de fato, assim, no primeiro projeto de vocês, assim, vai ser desafiador, mas não desanime. Por quê? Se fosse fácil, todo mundo faria. Sim. Ponto. Tá? A gente já começou, a gente já fez, a gente já tem histórico, mas houve um dia que houve o dia zero, né? A gente acordou também e falou assim, cara, eu vou fazer. Esse momento existiu. Então, é difícil, mas não é impossível. Se a gente falar que não, que é fácil, que vocês vão conseguir resolver isso daí em 15 minutos, tá tudo resolvido. Se vocês ouvirem isso de alguém que é fácil, corre, porque isso daí aqui a gente chama de o canto da sereia, né? Uhum. A gente caiu no canto. Depois a gente vai contar. Você já contou, Vivian? Não Depois a contei. gente conta. Nada é tão fácil assim. Eu queria só pontuar duas coisas, né? Não sei se o Nelson comentou da outra vez, mas acho que no caso de vocês se aplica. A gente tem um grupo que se chama Incorpora Comigo. O que é esse grupo? É justamente para pessoas que têm ideias assim como a de vocês para iniciar, projetos para tirar do papel, que precisam de apoio. Porque hoje vocês estão olhando uma parte do cenário, mas tem um zilhão de coisas que ainda vira pela frente aí que vocês vão precisar. Né? E eu estou vendo que vocês estão querendo resolver, obviamente, um passo por vez. Só que o Incorpora Comigo, além de você fazer parte de uma comunidade, que é assim que a gente está chamando, né? São pessoas do Brasil inteiro que estão na etapa de vocês, tem de tudo lá. Tem um cara que está nessa etapa, que é o meu primeiro projeto, e a gente tem incorporador lá que nesse ano vai lançar 1.7 bi. E ele tá todo mundo nesse grupo. 1.7 bi. Então, assim, a troca de experiências com essa galera, ela é interessante, mas vem uma coisa a mais aqui que eu acho que faz sentido para vocês, que é, dentro da comunidade, muito em breve, a gente vai lançar junto com tudo que a gente tem lá, uma plataforma que já tem material gravado sobre como aprender a incorporação imobiliária e como desenvolver. Esse material está pronto desde 2023, só para vocês terem uma ideia. A gente gravou em 2023, está todo gravado. A gente fez esse trabalho com 75 empresas entre 2023, 2024 e 2025. A gente trabalhou junto com eles, a gente lançou muita gente que estava com o projeto do zero. E agora, em 2026, a gente vai abrir isso para o público. Então, para que você tenha acesso a esse material e consiga acessar e ter esse aprendizado, né? Você não vai comprar o curso, você vai participar da comunidade. Então, fica um convite para vocês entrarem lá na comunidade, conhecer a comunidade. Essa galera toda já está lá. Viu, Teodoro? Já o Luiz fez a reunião com eles, eu acho que a Vivian e o Ivan já estão. Tá. Daqui a pouco a gente vai lançar esse produto que vai incluir o curso. Então, por quê? Por que eu estou falando disso? Por duas razões, né? Algumas coisas que às vezes para a gente parece óbvio, para vocês que não viveram a experiência, eu estou vendo que não está tão óbvio assim, baseado na fala. Então tem algumas coisas que eu vejo que vocês vão precisar tomar cuidado, que eu vou pontuar algumas delas, mas quando vocês acessarem um material como esse, vocês vão ter que trocar a roda com o carro andando.
O que eu chamo de trocar a roda com o carro andando? Você não vai poder esperar passar um ano estudando um curso, seja lá qual for, se for o nosso, se for do professor Jamil, o Caio Lobo, todos eles são muito bons, né? Você não tem um ano para esperar esse projeto sair do papel. E aí não dá para... primeiro eu vou aprender e depois eu vou executar, né? Vocês vão ter que fazer isso meio que tudo ao mesmo tempo. Então, a nossa proposta da comunidade ali, além de outras coisas, né, vai ter esse material de conteúdo e, assim, é denso. Porque a maioria das aulas que você vai ver na internet não é uma crítica quanto à qualidade do material, mas é uma crítica à forma como é feita, né? Eu já assisti a maioria dos cursos de incorporação imobiliária. Tem aula de 5 minutos, de 7 minutos, de 8 minutos, 10 minutos. Porque algum guru de marketing digital disse que se a aula for curta, a pessoa perde a atenção. Só que na minha visão, como é que você vai falar de incorporação imobiliária? A Vivian é advogada, ela deve ter visto alguma coisa sobre direito imobiliário. Cara, não dá para você falar e você como engenheiro, você sabe que não dá para a gente pegar uma lei e ler só o título. Não dá para a gente pegar um contrato e ler só o nome do proprietário. Você tem que passar por tudo. Tudo é importante. Então, as nossas aulas lá, elas são aulas que tem 50 minutos, 1 hora e 50, 2 horas, 3 horas. Tem uma aula de quase 3 horas. São 25 aulas, né? O que eu fiz? Eu criei uma primeira aula, se chama O Fluxo da Incorporação Imobiliária. É uma aula de 50 minutos que a gente pega pouco antes do que vocês estão agora. Vamos dizer que é esse terreno aí da Avenida Meira Júnior, né? Falou. Existe ali uma ideia de fazer um negócio num terreno e não tem mais nada. Desse momento aqui até a entrega das chaves, essa aula, o fluxo da incorporação imobiliária, ela explica itemizado o que vem primeiro, o que vem depois, o que você tem que fazer em paralelo, o que você tem que fazer em série, por que é importante essa sequência, por que você não pode queimar a largada. Você faz itemizado bonitinho até entregar a chave. As outras 24 é a explosão disso. Então fica o meu convite para poder participarem lá. Quando estiver disponível, aí vocês tomam uma decisão se querem entrar ou não, mas eu acho que talvez vai fazer sentido, né, para vocês. Aqui na Biocasa, no Incorpora Comigo, vocês vão ver que a gente vai falar muito sobre o que não fazer. Porque sobre o que fazer, tem muita gente no mercado falando que vai lá, faça isso que é sucesso, né? Só que no faça isso que é sucesso, no meio do caminho tem um monte de entrave. Um deles é essa questão burocrática que a gente falou aqui desse caso de 24 unidades. Né? É aquele ditado que, na minha visão, é o bom é inimigo do ótimo. Vocês já têm algo bom na mão e estão querendo buscar o ótimo. Só que na busca do ótimo, corre-se o risco de você enfrentar uma burocracia aí que pode atrasar o projeto por uns 15 a 18 meses. Sim, interessante. Né, Vivian? Vocês estão dispostos? Tem que pensar sobre isso. Talvez não seja talvez não seja adequado, assim, a princípio. Talvez manter o projeto, a gente tem que pensar. A minha provocação é há essa disponibilidade para esperar, porque em 18 meses, um prédio desse tamanho você já terminou. Não há disponibilidade. Não, entendeu? Porque a intenção desse prédio, né, apesar de eles, além de ser menor, como ele já está bem adiantado, ele vai ter um retorno mais rápido. Ele não tem nenhuma venda, está Não. zerado. Ele também não tem o registro de incorporação, então realmente Não. ninguém trabalhou venda nenhuma. Tá? Isso. Qual vocês falaram que foi 50% executado. Qual foi o motivo pelo qual ele não foi finalizado? O marido, né, da proprietária faleceu, e ela tem um filho só, né, Vivian? Sim. Ele tem, acho que, deficiência auditiva. Eles tentaram finalizar a obra, contrataram outra empresa, um escritório de engenharia, e esse escritório recebeu o valor e sumiu. Tá, Não finalizou a obra. Então, nesse caso, ela é a dona do terreno e do negócio. Sim. Não tem um terceiro terrenista que é permutante nesse caso. Não. Tá. Entendi. Qual é o custo desse negócio? O valor que ela está... a Vivian negociou com ela 1.200.000, mas ela estava vendendo a 1.800.000, né, Vivian?
Sim, ela Era tem. 1.800, aí a Vivian conseguiu 1.200. Isso se for à vista ali. Eu Ela acho, até aceita um parcelamento curto, assim, Tá. de curto prazo. Eu não cheguei a entrar em detalhes porque preciso da informação do recurso, né, que vai estar disponível para estar negociando com ela. Qual o valor da obra? para finalizar a obra, a gente orçou 2 milhões e meio. 2.400.000, 2.500.000, por aí. E qual o VGV? Você lembra, viu? Em torno de Milhões. 8, era 8 milhões, era isso? Não, 6 milhões 6 de ano milhões. passado. É. Tá, 6 milhões. Então vamos dizer que essa obra vai custar 1,2, que é o que você vai pagar. Mais 2, que é o que falta para acabar. Estamos falando em 3.700. Se eu dividir 700, estou falando que isso é 61,6% do custo, a relação custo só entre obra e Terreno. aquisição do negócio, está dando 61,66% em relação ao VGV. Né? Vocês ainda têm outros custos aí para agregar. Quais são? O registro da Registro incorporação, da... Isso. que aí precisa avaliar. Eu não sei se já saiu a tabela desse ano de São Paulo, né? O estado de São Eu Paulo. acho que já. Precisa ver. Precisa ver quanto vai custar o profissional, né? Que vai fazer a minuta de convenção, o quadro de áreas, a minuta do registro e o registro. Não sei se a Vivian trabalha com isso, né? Os advogados trabalham, né? Engenheiros também. A gente já faz esse serviço, a minuta e os quadros. Você, Como é o você primeiro, né? A gente vai absorver, a gente vai estar fazendo alguns trabalhos aí também. muito cuidado com a minuta da convenção de condomínio e as regras que vão estipular lá. A minha sugestão é faça uma boa pesquisa de campo, dá um pulo no cartório e procura levantar uns 3, 4 cases assim de estudo, sabe? Para ver quais foram as regras que a galera colocou lá. Maravilha. Por quê? Por exemplo, vou dar um exemplo. São 24 unidades. E aí vocês venderam 11. 13 são de vocês. E acabou a obra, tem que entregar o empreendimento, né, para esses 11 moradores. Quanto vai custar 13 taxas condominiais mensais? Qual vai ser a regra da votação da eleição do primeiro ciclo? Como é que vai ser a passagem de bastão da administração do condomínio? São coisas para pensar em cenários futuros. Tá? Então, Certo. como é que essas outras empresas resolveram esses pontos, né? Para precaver que não seja um problema que, entre aspas, estoure o caixa de você. Então, esse é um ponto. Outra questão, como eu falei, está dando quase 62% do VGV, o valor do custo só da obra e aquisição do negócio. A gente ainda tem o registro de incorporação, a gente ainda tem... Vocês olharam os projetos? Tem tudo. A gente foi disponibilizado para nós o projeto de... Assim, estrutural ela já está toda executada, né? A gente tem apenas o projeto arquitetônico. A parte elétrica e hidráulica ela já está executada. A elétrica ela está com toda a tubulação executada. Falta passar a fiação. Então a gente está naquele momento de regularizar piso, né? Uma ou outra parede para emassar, rebocar, né? Rebocar, passar a fiação, colocar os disjuntores, piso, pintura, esquadrias. Mas tem o projeto ou não tem? Nós não temos os projetos. Tá, Apenas você não o projeto. recebeu, mas também não consegue confirmar se tem ou não. Não tem. Ah, Tudo não que tem. eles tinham, eles passaram para a gente. Eles mandaram para nós o projeto estrutural e o arquitetônico.
Então, provavelmente também não tem projeto de incêndio e também não foi aprovado na questão do bombeiro, né? Não, porque é depois, né? Na hora de pedir o habits que a gente aprova o bombeiro. Então eu vou te trazer uma visão diferente em relação a isso. Você falou que esse projeto ele é um projeto antigo. Quando que ele foi Isso. aprovado? Ele foi legalizado, acho que em 2015, é isso, Vivian? Tá, então temos um problema sério aí para avaliar. Eu vou te mostrar o porquê. Ah, bom, falta 15 minutos aqui para a gente encerrar, mas só para concluir o raciocínio. Se esse projeto foi aprovado em 2015, vocês vão se lembrar que mais ou menos essa época, acho que talvez até um pouquinho depois, não lembro direito, houve aquele acidente da Boate Kiss, lá no Rio Grande do Sul, cidade de Santa Maria. Depois daquele acidente, todos os estados a legislação de bombeiro muda a cada 6 meses. Então o grande ponto é, como é que a gente vai garantir que um projeto que foi elaborado em 2015 e que não tem o projeto de bombeiro aprovado vai atender a legislação de hoje, 2026? E aí eu já vou te falar onde é que normalmente a bomba estoura. Na caixa de escada, no hall de acesso e as distâncias de saídas entre a unidade e até o cara chegar na rua. Isso é algo que mudou muito nos últimos 10 anos. Então, meu conselho, é um conselho. Chame um consultor de bombeiro, pega esse projeto, dá na mão do cara, pede para ele olhar e ver se tem solução. Por quê? Como vocês falaram que o projeto já está executado, vamos dizer que tem que demolir toda a caixa de escada e fazer de novo. Vamos dizer que tenha que rever todo o hall para atender a legislação de bombeiro. Vou dar um exemplo. Antigamente a gente não precisava, não era obrigatório incluir o módulo de cadeirante dentro da caixa de escada. Se agora for, eu não conheço o projeto, né? Então, como houveram aí, já se passaram 11 anos e houveram muitas mudanças na legislação do projeto de bombeiro em especial, né? Principalmente aqui no estado de São Paulo, que é o mais restritivo, isso aí é uma tarefa urgente. Por quê? Se ele pode inviabilizar o negócio. Eu acho que a gente vai ter que marcar um segundo momento para a gente voltar a falar, até porque o nosso prazo aqui está estourado. E só pontuando essa questão, Ivan, que eu tenho uma visão diferente, se o projeto de incêndio tivesse sido aprovado lá em 2015, hoje ele estaria válido. E a obra poderia ter sido executada conforme o projeto aprovado lá, porque o projeto de incêndio, diferente das prefeituras, não vence. Então, assim, sugestão, e como vocês estão começando e foram transparentes nisso, todo projeto multifamiliar aprovou na prefeitura, o próximo passo é aprovar no bombeiro. Por quê? Se a legislação de bombeiro mudar, pode mudar, não tem problema. Mas aquele projeto está aprovado e ele vai ser respeitado pelo Corpo de Bombeiros. Se levar 5 ou 10, 15 anos, você vai seguir aquela regra. Eu só vou confirmar aqui a aprovação dele. Tá. Então esse é um ponto importante, tá? Eu queria só fazer um comentário, Teodoro. Como vocês estão numa região que nos interessa, na Ribeirão, nós não temos um grande escritório aí, então a gente tem um ponto de apoio na Dabi Business ali na Lagoinha, acho que vocês devem conhecer ali, e o nosso escritório principal fica em São Paulo, em Guarulhos, né? Aí tem o escritório em Santo André, e os outros escritórios de Florianópolis, João Pessoa, Recife, Morumbi, São Paulo, né? Então, de uma maneira geral, Ribeirão, a gente está olhando já alguns empreendimentos. Nós não fizemos nenhuma incorporação nossa em Ribeirão. Eu não era de Ribeirão, me mudei a Ribeirão faz 3 anos, depois que nasceu minha bebê. E tenho gostado muito da cidade, é uma cidade muito próspera, mas ela é uma cidade muito fechada em termos de incorporação. São os mesmos que atuam e muito regional o negócio. Mas a gente tem hoje já uma boa influência, eu conheço os principais incorporadores pessoalmente já, todos eles, desde o Zé da Pereira Alvinho, Pedreschi, o pessoal da Tecnoarte, o pessoal da Biarte, né? E toda essa estrutura dos mais antigos aí, muitos me conhecem por causa da industrialização da construção civil, né? A 3BS, a gente, como tem a fábrica e alguns produtos industrializados, a gente está discutindo muito sobre construção, fachada,
Então a gente acaba tendo acesso, participei da Silcom, aí, não sei se vocês conhecem, que é a Associação dos Incorporadores que tem em Ribeirão Preto. Então, do nosso lado aqui, sendo um pouco pragmático, vocês estão com muitas boas iniciativas, ainda com muitas dúvidas das iniciativas, mas de ter as iniciativas e já ter algumas áreas, já estão prospectando, eu brinco com o Teodoro, se a gente tiver parceiros que sabem prospectar, já agrega valor, que aí a gente vai ajudando, né, a organizar essa confusão que é a incorporação imobiliária. Então, acredito que vale muito a pena nós fazermos um encontro presencial em Ribeirão, e a gente dá uma olhada, né, em algumas áreas dessas que vocês estão falando. Não é o nosso padrão investir ativamente, né, porque o que o Teodoro brinca, e ele vai ensinar bastante isso vocês, nunca se compra terreno, é a primeira regra, né? Essa é a regra número 1. E a segunda, nunca esqueça a primeira. A maioria das vezes não achem que comprar um terreno é um bom negócio, né? Porque você tem um desembolso, que esse desembolso ele pode estar utilizando para outras coisas. Mas, por exemplo, essa moça que está com 50% da obra construída, o quanto falta? A gente precisa começar a precificar para chegar no RI. Às vezes a gente está falando de 100 mil, 200 mil, não estamos falando de milhões. Então, às vezes, começar por um aporte, explicar isso a ela, né? Começar por um aporte para chegar até o registro de incorporação, montar a house de vendas, iniciar as vendas e pagando ela conforme o fluxo, ela vai ganhar mais, entende? Então, talvez é uma situação para a gente dar uma atração rápida nesse empreendimento, que às vezes vocês estão achando que o problema é milhões, e às vezes 200 mil, uma casa que vocês tenham aí para colocar em garantia, a gente levanta 200 mil, chega até o registro de incorporação, depois finaliza a obra com um Geric Caixa, por exemplo, que 50% ainda, me corrija se eu estiver errado, Teodoro, talvez dê viabilidade. Esse projeto é pequeno, 24 unidades, ele vou chutar aqui, mas deve gastar O alvará dele é de 2021, eu me enganei. Ele tem um alvará de 2021. Deve gastar uns 30, 35 mil para fazer o RI aí. Então, às vezes não é uma fortuna de dinheiro. E tendo RI, a gente lança e vende. Tem que ver se está numa SPE, fazer uma integralização numa SPE. Então, tem uma estruturação, às vezes, simples, que às vezes 100 mil você já põe para vender. Começou a vender em Ribeirão, esse produto que você está falando provavelmente tem uma aceitação, do jeito que ele está, com a quantidade de vagas. Não é um produto... Ribeirão está se vendendo muito, está bem aquecido. Então, vendeu. Começou a vender, entra a caixa, já vai pagando uma parte do negócio para o proprietário, ele começa a ver dinheiro entrar, ele anima e assim as coisas vão indo, né? Então, a nossa ideia com vocês, e Teodoro se concordar, é a gente dar o próximo passo, é avançar, é fazer mais algumas reuniões de trabalho. Aqui não está ninguém aqui para vender curso, mentoria, com essas patifarias que tem na internet aí, de você compra isso, paga primeiro, vamos olhar junto o negócio, só que a gente entra junto no negócio. Como é que a gente se remunera? O conhecimento é bom, né? Até para a gente poder trocar ideias, né? E não só ditar regras, digamos. Essa é uma dúvida que nós temos, a gente gostaria de tirar. Como que vocês entrariam? Quais são as maneiras que vocês entrariam com a gente nisso? Porque a gente está garimpando, tem outras pessoas, outras empresas também interessadas no produto. Mas, claro, a gente está buscando a melhor opção para nós, né? Então, a gente tem empresas aí que entram com financiamento da obra, né? Mas existem empresas que entram com a exposição de caixa, mas não entra com participação antes do RI. Então, a gente está vendo aqui a melhor parceria, né? Não vendendo meu peixe, mas já vendendo, a melhor parceria é com a gente, que eu brinco, incorpora comigo. Por quê? Nós vamos resolver o todo, não só uma parte. E como que eu ganho? Depende do projeto. A gente pode ganhar com a house, a gente pode ganhar com uma consultoria do negócio, a gente pode ganhar no negócio, fazendo parte do equity do negócio. A gente tem horas que a gente aporta, tem horas que a gente traz o Geric para o empreendimento, que vocês provavelmente, como ainda não fizeram nenhum, não tem um Geric próprio. Então, tem algumas maneiras de nós estruturarmos. A gente precisa estudar um pouco melhor o negócio de vocês, né? O que chamou mais o meu interesse também da Biocasa é a possibilidade de nos auxiliar também na estruturação da incorporação, porque como a gente está iniciando, estamos andando passo a passo, né? E como você já tem uma visão mais ampla... Não para. Como você já tem uma visão mais ampla, vai acelerar, vamos dizer assim, essa estruturação. E é exatamente o que eu me
Porto e o Teodoro nas redes sociais somos aceleradores de incorporadores. E o pequeno e médio, que ninguém quer fazer isso que a gente faz. Não tem nenhuma empresa que pega vocês pela mão, vem cá, vocês são pequenos, vamos juntos aqui, andar juntos. E um monte de pequenininho faz a gente ficar grande. E aí a marca Biocasa, estando junto nos empreendimentos, ela vai ajudando o pequeno a querer ter uma marca, né? Sim, Então, e obviamente, seria legal para nós, né? Porque a gente passa a ser conhecido aqui, como você disse, é muito panelinha aqui em Ribeirão. Ribeirão é difícil. Está aquecido, sim. Aonde você vê tem lançamento, tem prédio erguendo, mas é muito panelinha. Então aí a gente começa, não só nós, eu e a Vivian, a gente fica conhecido, como a Biocasa também começa a marcar território aqui em Ribeirão. E a gente tem esse interesse, sim, de entender um pouco melhor os empreendimentos de vocês, ver se dá negócio, tá junto. O Teodoro aí tem uma vasta experiência, né? Então, basicamente, atrapalhei a reunião do Teodoro aqui no final, mas eu gosto de dar palpite, né, Teodoro? Se eu não falar, não adianta. Mas vamos se encontrar, tomar um café, dar o próximo passo. A gente pode vender uma consultoria para você. Ah, Nelson, eu não quero que vocês participem em nada. A gente só quer uma consultoria de vocês. A gente também tem isso. É como se vocês contratassem a gente para ser funcionários de vocês, entre aspas, no bom sentido. Ao invés de você contratar o Nelson, contratar o Teodoro, você paga uma mensalidade. Tecnicamente, as nossas primeiras incorporações, a gente está buscando dividir a fatia, o bolo. Então, a gente pode pegar uma fatia e passar uma fatia para vocês. A gente não se importa, pode ser da maneira que for. A gente quer muito viabilizar, a gente quer muito iniciar, independente da maneira que a gente for fazer. Então, o que for mais legal para os lados, a gente vai dar sequência. Deixa eu vou... Tem 4 minutos para a gente encerrar. Eu queria só colocar uma questão. Eles estão em contato com quem? Com a Sara? Contigo? Não, estou com a Sara. A Sara que está organizando. Já fizeram reunião com o Luiz, já apresentaram a Biocasa, está com a gente agora. Tá, um ponto muito importante desse projeto é a gente entender, por mais que seja 2021, mesmo 2021 para cá, a legislação de bombeiro mudou. Mas é menos problemático que se fosse lá em 2015. Uhum. Você que faz regularização, você sabe a dureza que é para tirar VCB de prédio que não prevê algumas coisas, né? Sim. Se vocês não tiverem quem possa fazer essa consulta, eu vou colocar meu zap aqui, ó. Me chama no zap, eu tenho os parceiros que olham isso rápido. Não vai cobrar nada, tá? Uhum. Ó, tá aí o meu zap. Me chama no zap que eu mando para eles vão dar uma olhada e eles vão dizer, precisa ajeitar aqui, ajeitar ali, ou não, tá tranquilo. Só pra gente poder dormir sossegado. Na verdade, meu pai, ele é técnico de segurança e ele fazia essa aprovação de bombeiro também, quando ele estava trabalhando, né? Faz um tempo que ele está afastado, mas eu vou ver com ele se ele consegue fazer essa verificação, porque ele tem contato com o chefe de bombeiro, essas coisas. Maravilha. Se for um cara lá de dentro, melhor ainda. Por quê? Só para dormir tranquilo com essa questão. Por quê? Imagina você terminar o prédio, chegar lá na frente e não tirar o VCB, aí o AVIX não sai, aí você perdeu tempo e dinheiro, aí vira um salseiro só. Maravilha, bem pensado. Tá? Então, tem meu zap aí, pode me chamar, a gente vai dando os próximos prosseguimentos. Porque a gente vai precisar voltar a falar, porque a gente acabou não conseguindo falar do outro, né? Mas vocês já entenderam que a regra número 1 é não comprar o terreno e a regra número 2 é não esquecer a primeira. O duro é pôr isso na cabeça do terrenista, sabe? E muitas vezes a gente vai perder a área. Então, né? Aí buscar outra. Um detalhe rápido, com relação à outra rua, que é da Rua Pernambuco, que é perto da Mira Júnior, né? Ele até aceita fazer permuta, só que tem que ter esse adiantamento para liberar a matrícula, né, e fazer transferência. Só que aí o que nós pensamos com relação à compra é que a participação na compra dele, o terreno seria mais barato, vamos dizer assim, né? É que você acaba se desprendendo de um capital que você vai precisar para outras coisas. Você precisa fazer o projeto, você precisa contratar o contador. No caso de vocês não, mas só para dar um exemplo, você precisa do advogado, você precisa do contador, você precisa do arquiteto, você precisa pagar as taxas na prefeitura, você precisa abrir a SPE, transferir o terreno para a SPE, pagar TBI. Se você não usa esse dinheiro da compra do terreno para essas outras coisas, você já avançou muito. Por isso que a regra número 1 é não comprar o terreno. É difícil conseguir dinheiro antes da RI.
Aí você torra tudo que tem na compra do terreno e não faz mais nada. Então isso ele acaba travando o empreendimento. E aí eu vou deixar uma frase aqui que vai dar uma moída na cabeça de vocês, que é: não se apaixone pelo projeto. Ah, mas se eu perder esse terreno eu vou ter que procurar outro. Procura outro. Não se apega porque tá barato, porque é a oportunidade, porque isso, porque é aquilo. Tem que ser viável. Ser viável não quer dizer que a gente vai conseguir botar 1 milhão na frente. Não sempre isso dá certo. Às vezes funciona, mas a grande maioria das vezes não. Então, não se prenda por causa disso. Tirar do coração, né? Sem paixão, é números, é razão.